Aí eu já aviso, porque aí eles vão fazer outras coisas. Então ia ficar te esperando e ainda atrasou aí pra caramba. Mas tá valendo. Vamos lá, vai dar tudo certo. Só mais uma pessoa aqui. Pronto. Beleza. Então, Cláudio, Eduardo, obrigado aí pelo convite e oportunidade de falar com vocês. Obrigado também ao Rafael, que fez a interface comigo, eu estou vendo ele ali. Pediu as informações necessárias aí para essa conversa. Essa é a última da semana e aí o evento termina, então é o fechamento? Fechamento, bacana. Responsabilidade, fechar com chave de ouro. Sei que a turma aí deve estar cansada, semana é intensa. Eu vou ser objetivo. Em alguns assuntos eu vou desdobrar um pouco mais, que eu acho que vai trazer valor aí para o pessoal que está na graduação. E aí, caso eu seja muito objetivo e sobre bastante tempo no final, vocês fiquem à vontade para perguntar. Eu posso voltar em alguns slides e a gente detalhar mais, mas eu espero contribuir com vocês, tá? Vou compartilhar a tela, só um instante, para aparecer aí para vocês, me avisem, por gentileza. Apareceu, apareceu. Beleza, então tá. É, Antes de ir pro primeiro slide, comecei a falar da minha história com o Cefet, né? Eu tenho uma história bem bacana no Cefet, comecei em 2004, na época, curso médio técnico, né? O técnico era eletromecânica na época, eu sei que agora já é mecatrônica. E até 2006 eu fiquei ali no campus antigo, que era perto da Sincal. Nem sei se a Sincal fica lá ainda, mas bem no alto da Rua Goiás, você virava à esquerda ali, era onde ficava o campus. Isso, o campus mudou agora, fica perto do parque de Isso. exposição. Então, aí Enfim. eu É que cheguei a antes era um passar por prédio aí. alugado, né? Então agora não, agora é um Isso. prédio do campus. Então. E aí eu passei por essa época lá, de 2004 a 2006. Depois, em 2007, eu fui trabalhar como técnico em eletromecânica. Empresa daí da cidade mesmo, na área de metal mecânica e projetos para mineração. E aí fiquei 7, 8 ali. 2009 fiz o vestibular para mecatrônica. 2008 fiz o vestibular para mecatrônica. Voltei em 2009 para o Cefet, também na sede antiga. E aí, pouco tempo depois, 2 semestres depois, a gente foi para a sede nova, que era aí. Na época, o almoço a gente pedia marmitex, as quadras a gente usava do CAPT, o bebedouro não saía muita água, a galera tinha que trazer garrafa. Como a gente passava o dia todo, a gente levava garrafas maiores de água. Então, assim, esse auditório não existia, ele era só um buraco aí. Então, assim, é bem legal ver a evolução. E eu passei por aí esses dias, eu sou natural de Divinópolis, eu passei pelo campus e fico bem feliz de ver como foi evoluindo, né? Então, assim, como tudo na vida, as instituições vão evoluindo e as pessoas que fazem parte da mudança vão integrando isso aí, e com certeza tem um toque de cada um de vocês aí, dos alunos também. E aí, eu fiquei no Cefet por 4 períodos e meio, e a gente tinha alguns problemas ali de laboratório, que ainda o prédio de laboratórios ainda não existia, e eu tinha um receio muito grande de se comprometer minha formação do ponto de vista prático. Eu sempre tá, como eu fiquei um ano trabalhando como técnico na área de engenharia já, eu entrei para engenharia muito focado em voltar para o mercado depois. Então, eu fiquei muito preocupado com a falta dos laboratórios, acabei fazendo um processo de transferência para a UNB, lá em Brasília. Passei, fui morar em Brasília e ali do quinto semestre em diante eu estudei lá e me graduei lá. Então, vou falar um pouco dessa minha trajetória e vou falar também de uma ferramenta aqui que me auxiliou e eu acho que vai poder auxiliar vocês também. Para quem tá, para quem é mais ansioso, vê o número um aqui, pensa assim, nossa, será que é um de quantos, né? Um de 100, um de 10, um de 20? É um de 8, tá, pessoal? São só 8 slides, então vai ser bem enxuta aqui a apresentação. Indo para frente aqui, comecei já a falar um pouco sobre mim, né?
Então, começa aqui, minha história na engenharia começa no Cefet, porque o que me levou a querer ser engenheiro foi ter feito curso técnico. Então, os meus professores do curso técnico eram engenheiros, muito bem gabaritados. Conheço muitos professores daí, são amigos meus de longa data. E, enfim, não vou citar nome para não ser injusto, tá? Mas assim, só tem um que eu posso citar, que foi o que sugeriu meu nome para a palestra. Ele é padrinho do meu filho, o Jean Carlos. Mas assim, vários outros professores eu conheço e tenho relação de amizade. Alguns professores que davam aula para o eixo da computação no começo do curso, o João, o Gustavo, transferiram para Belo Horizonte. Eu já encontrei alguns deles aqui em BH também. Então, o Cefet aqui é a primeira e a instituição que abriu porta para tudo que foi acontecendo depois. Fica à Mas vontade, Eduardo. o Jean te indicou, mas ele não deu aula para você, não. Ele estudou com você, deve ser, né? Estudou comigo, Ah, isso. Ele, porque eu ele já não porque foi. O Jean entrou junto comigo aqui em 2014. Então, por isso que eu tô Isso. pensando. Ele foi meu colega de turma. Eu entrei na segunda turma da mecatrônica, ele era meu colega de turma. Aí ele me indicou aí. Mas os outros professores, alguns, eu não vou falar, como eu falei, não vou citar nome, porque senão vai ficar injusto, mas tenho bastante apreço e agradeço a todos eles de antemão aqui por todo o conhecimento compartilhado, a paciência e a entrega, né, que vocês, professores, se submetem a fazer e é uma entrega de transformação na vida de muitas pessoas e, consequentemente, da sociedade. Então, fica aqui meus agradecimentos aos professores aí do CEPET, tá? Depois ali depois do Cefet, como eu comentei, eu fui para a UNB, também foi uma instituição muito relevante na minha formação, e no meio da minha trajetória na UNB, eu passei 1 ano e meio em Glasgow, no Reino Unido, por um programa de intercâmbio que foi o Ciências Sem Fronteiras. Lá eu estava no último ano da engenharia, então eu fui classificado lá no curso de Master of Engineering, porque o 5º ano de engenharia lá já é o Master. Então eu fiquei lá num programa de pós-graduação que também enriqueceu muito. Foi bacana, porque no Brasil eu era graduando e lá eu estava num programa de pós-graduação meramente pelo ano da engenharia que eu já estava, que era o último ano. Por fim, eu fiz uma especialização na USP, que foi em gestão de projetos. Depois que eu entrei na engenharia, eu comecei a trabalhar na engenharia, mas sempre focado em projetos. Eu senti necessidade de aperfeiçoar nesse campo, né, nessa área do conhecimento, e fiz essa especialização lá na USP de Piracicaba. Então, aqui fala um pouquinho do que eu comentei. Eu já ministrei algumas palestras em outras instituições, né, como a UNB, a Federal de Santa Catarina, a FURB, a Junior Achievement e o Erasmus Plus, que é um programa de intercâmbio lá da Europa também entre as universidades. Então, chega de falar sobre mim, falando um pouquinho da minha carreira. Depois que eu me formei, na verdade, antes de me formar, a minha história começou nessa empresa aqui. Eu conheci um engenheiro que fez uma parte da pesquisa dele no laboratório aí com o professor Walter. Esse engenheiro francês se tornou meu amigo na época que eu estava fazendo a graduação aí no Cefet, e por um grande acaso ele voltou para o Brasil como engenheiro de energia dessa empresa, que é uma empresa francesa que se instalou em Goiás. E essa empresa comprava bagaço de cana de uma usina de açúcar e álcool, queimava esse bagaço de cana nas caldeiras para gerar vapor superaquecido e gerar energia, cogerar, né? E aí eu estava no finalzinho da graduação, e esse engenheiro francês voltou para o Brasil e precisava de um estagiário. A primeira oportunidade da minha carreira foi essa. Eu ainda não tinha me formado, estava no 9º período, fui fazer um estágio de verão nessa empresa francesa que estava instalada no norte de Goiás, cidade de Goianésia, setor de bioenergia. Foi bem legal, bem desafiador,
Os engenheiros da planta só falavam francês, mesmo sendo no Brasil, que mandaram uma equipe de lá para cá para implantar, né, e reformar as caldeiras, turbinas, geradores e tudo mais. Então eu tive que aprender francês bem na raça, um francês bem básico, mas para sobreviver ali o dia a dia. E foi bem interessante, me abriu muito um leque assim para ver como era a indústria pesada, vamos dizer assim. E a partir daí eu voltei, terminei o curso e a primeira empresa pós-graduada, depois de ser graduado, que eu entrei, foi nessa empresa que se chama Goiasa. Eu entrei como engenheiro trainee. Aí aqui vale uma ressalva para dizer que nem tudo são flores. Eu me inscrevi em dezenas de programas de trainee e na época eram extremamente competidos os programas. 3.000, 5.000 candidatos para 2 vagas, 3 vagas. E eu me inscrevi para várias empresas de diversos setores, todos setores focados em indústria, mas vários setores da indústria, alimentício, bebidas, automotivo, aviação, que mais? Mineração. Então, assim, primeira coisa que eu diria que me deixou continuar com as portas abertas foi eu não ter muito apego a um setor. Eu tinha muita certeza do que eu queria. Eu queria ser um engenheiro na indústria. Agora, qual setor? Eu não tinha um capricho de falar, não, eu só quero ser se eu for do setor de aviação, ou não, só se for do petróleo. Eu não tinha esse capricho. E também não tinha um capricho geográfico, porque eu tinha alguns amigos que falavam assim, ah, não, eu sou de Divinópolis, eu vou no máximo até Belo Horizonte. Mais que Belo Horizonte, para mim, fica fora de mão, vou ficar longe de casa, não vai rolar. A minha fala era, eu vou até para Manaus, se for necessário. Eu vou me inscrever em todos os programas possíveis. O que eu passar, eu vou. Aí aqui, para dizer que nem tudo são flores, esse processo aqui, depois que eu me formei, final de 2015, meio de 2016, na verdade, até eu entrar nessa vaga aqui, isso durou aí uns 4, 5 meses. Não foi de cara. Mesmo eu tendo tido um estágio bacana. Esse estágio que foi de verão só, durou 3 meses. Foi intenso, era período integral, mas foi um estágio de verão. Começou em dezembro e foi até começo de março, primeira quinzena de março. Então, primeira dica, ao longo do curso, busquem estágios de verão, seja onde for. Então, assim, ao longo do ano, juntem uma graninha, se for possível, para conseguir se bancar fora de Divinópolis e quando tiver as férias de final de ano, saiam de Divinópolis e vão fazer estágios em outras cidades, estados, que seja de um mês e que sejam vários. Se fosse para falar, se você voltasse atrás, o que você faria? Eu teria feito vários, teria feito 5, 6 estágios de verão, desde o meu 6º semestre. Eu não fiz, me apeguei muito ao curso lá em Brasília e fiquei focado nas disciplinas e não me atentei a isso. Se eu voltasse atrás, eu teria essa tela minha aqui teria 6 só de estágio. Mas assim, foi muito válido. Teve esse gap aí. Eu fui reprovado em vários processos seletivos, que eu falei que eu me inscrevi em dezenas, e o primeiro que eu fui aprovado foi esse. E já topei, e era para ir para Goiás de novo. Eu já tinha voltado para Minas Gerais, depois de Brasília, e voltei para o sul de Goiás agora. Antes eu estava no norte de Goiás, voltei para o sul de Goiás. E beleza, essa experiência aqui em usina sucroalcooleira me ajudou a entrar nessa aqui. Então, essa experiência influenciou nessa porta que se abriu, que também é setor de açúcar, álcool e bioenergia. Fiquei como trainee por 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, e o programa era de formação de líderes. Me tornei depois coordenador de automação e instrumentação. Tá? Coloquei só automação aqui para resumir. E fiquei lá de 17, 18, até o final de 2018, praticamente. Depois, no LinkedIn, agora entra a segunda dica, vão construindo um LinkedIn bem coeso com os cursos que vocês estão fazendo, com as habilidades que vocês estão desenvolvendo,
Porque lá é uma grande, vamos dizer, rede social para empregos e carreira, e para mim foi uma verdade. Eu estava bem encaminhado nessa empresa, tinha recém me tornado coordenador de área, com responsabilidades bem legais. O salário pulou, para quem quer saber de salário, foi bem relevante o salto de um salário de um engenheiro trainee para coordenador de automação, dobrou. Era pouco esse primeiro aqui, mas já dobrou. Percentualmente já é um salto. E quando eu não estava esperando muito, essa empresa de Santa Catarina, fica na região de Blumenau, ali, uma cidadezinha que se chama Pomerode, me convidou pelo LinkedIn para participar de um processo para ser engenheiro de automação pleno. Eu já tinha um cargo de coordenador, então eu não passei pela cancela ali do cargo engenheiro de automação júnior, que seria o primeiro nível de um cargo de engenheiro. Já fui como pleno, participei do processo e foram super arrojados. Pagaram um hotel para eu participar da última fase presencial, pagaram avião para eu chegar lá, pagaram motorista para me levar até a empresa. Então, assim, a conquista da segunda para a terceira empresa foi arrojada. E, assim, falando em ano, aqui já era 2018, final de 2018, agosto de 2018, para ser mais preciso. E dada a diferença entre aporte financeiro de empresas nacionais e multinacionais, eu assumo que me impressionou. Me senti assim, estou saindo do Brasileirão e estou indo jogar Champions. Foi um negócio bem desse nível. Fiquei assim assustado quando eu chegava no aeroporto, tinha um cara com a plaquinha com o meu nome para me levar para fazer uma entrevista, que me encontraram pelo LinkedIn. Então, assim, fiquei lá 3 anos e meio. E depois de um ano e pouco, eu assumi grande responsabilidade no setor de automação e instrumentação, mas pegando várias alas, a parte de programação de supervisório, telas IHM, sistemas, programação em ladder, a arquitetura de CLP, arquitetura de rede para instalação dos sensores dessas máquinas, tudo ficou sob minha responsabilidade. Eu me tornei engenheiro sênior muito rápido. Então, assim, aqui eu acho que é a chave, viu, gente? Um começo como engenheiro trainee são programas de aceleração de carreira, de formação de líderes que catalisam as reações. Então, eu acho que eu me tornei coordenador rápido, em 1 ano e 2 meses. Depois eu me tornei engenheiro pleno, rápido. Daqui para cá não teve muita diferença, nem de salário, mas abriu o leque para eu me tornar engenheiro sênior, porque daqui eu ia virar coordenador, pleno e sênior. Aí eu virei engenheiro, depois engenheiro sênior. Isso foi um marco. Eu me tornar engenheiro sênior muito rapidamente foi um marco legal na carreira, que, do ponto de vista de vitrine, eu já estava muito bem posicionado numa multinacional austríaca. Eu fiz vários cursos durante essa época nessa empresa. Ela investia pesado em treinamento, então fui treinado por várias grandes empresas, como a Rockwell Automation, a Siemens e a Schneider, nas arquiteturas de tanto computadores industriais como sistemas supervisórios, sistemas de controle de processo por IHM, enfim, CLPs. Então, fui muito capacitado nessa época aqui, para muito além assim das coisas teóricas que eu já sabia da graduação. Aqui eu extrapolei, eu fui para o pessoal chama de hands-on, né, que é mão na massa. Aqui eu fui para isso e foi bem legal. Daqui para frente, eu já estava também, eu poderia me acomodar, porque do ponto de vista de salário, não é um problema eu falar. Nessa posição de engenheiro sênior, eu já tinha superado o piso do CREA, piso para engenheiro. Eu já tinha superado o valor. Eu estava morando num lugar muito legal, que era na região de Blumenau, que é onde conheci minha esposa, que é a mãe do meu filho. Então, assim, a região muito desenvolvida e próspera, foi muito bacana viver lá. Então, assim, lá no começo eu falei de mobilidade geográfica e aqui eu reitero a importância dessa flexibilidade, né? Você acaba se permitindo viver coisas que varia de região para região. Se a gente ficar a vida inteira
só num lugar, a gente vai ter várias experiências, mas restritas àquela cultura local e região. Beleza? Então, minha dica é ficar com a mente aberta aí aos convites que a vida nos faz. Aqui foi muito legal para a consolidação minha como engenheiro, que a Andritz atendia diversos setores. Atendia focado em mineração, mas atendia também automotivo, indústria de bebidas, tipo Ambev e outras. Atendia também alimentício. Então aqui eu comecei a perceber o que mudava nas plataformas de de instrumentação, automação, engenharia e padrão de software, de empresa, de setor para setor. Cada setor tem suas exigências, suas normas, e aí aqui isso me consolidou muito, me deixou um cara que chutava com as duas pernas. Hoje eu consigo chegar em qualquer área da indústria e trazer contribuições devido a essa oportunidade aqui. De lá para frente, só um detalhe, daqui, as transições aqui, nenhuma delas eu fui desligado da empresa, tá, gente? À medida que eu fui recebendo convite, eu pedi o desligamento e eu fazia a migração. Então, aqui não houve nenhuma demissão nesse trajeto. Aí, aqui chegando no ano de 2021, eu tive um convite para me tornar gerente de projetos de engenharia numa multinacional americana. E aí foi quando eu voltei de Santa Catarina para Minas Gerais. Tetra Tech tem um escritório focado em mineração em Belo Horizonte. Foi aí que eu retornei para Minas e veio junto a esposa que eu conheci lá em Santa Catarina e nós estamos aqui até hoje em BH. Eu assumi um cargo de gerente e aqui a responsabilidade mudou de novo, porque o desafio de virar a chave de um cara extremamente técnico para um cara que teria que jogar o jogo de gestão, nessa época eu já tinha terminado a especialização em gestão de projetos. Contudo, a gente se acostuma a pensar em um viés. Eu tinha dificuldade de largar o bastão de engenheiro, estava com CREA lá guardado na carteira, aquele orgulho todo, né, de, pô, sou engenheiro. E agora eu sou gerente de projetos, eu tenho que começar a me preocupar com comportamento de equipe, com produtividade das equipes, com o que o cara está pensando, se está atrapalhando ele na entrega que ele vai fazer de um projeto de engenharia ou não. Então aqui mudou, vamos dizer assim, ó, aqui eu estava no baixo nível, ali no bit byte, né? Estava no, vamos dizer assim, linguagem de máquina. Aqui eu fui para o alto nível, comecei a navegar mares de alto nível, ficar bem macro. Minha visão micro existia, mas aqui eu tive que exercitar essa habilidade e me adaptei. Era o que eu queria, tá, gente? Eu tinha concluído já aquela especialização em gestão de projetos. Eu queria, em algum momento, me tornar gerente, e aconteceu, 2021. Então, fiquei nessa empresa, projetos mega desafiadores. Depois eu posso até compartilhar o link de algumas palestras que eu dei falando sobre projetos de engenharia e infraestrutura na descaracterização de barragens de mineração. Super críticos os projetos, porque igual um avião pode cair, uma barragem pode romper, né? Então, eram projetos muito críticos. E eu tinha equipes bem grandes, de 30, 35 pessoas, projetos de alto valor, 35 milhões de reais, 30 milhões de reais, para serem executados em 2 anos. E na equipe tinha um desafio também. Membros da minha equipe eram engenheiros, alguns que já tinham mestrado, tinha até 2 que tinham doutorado. Então, assim, eu sou um cara lá com uma especialização, gerente de caras com um patamar bem mais elevado de graduação e de pós-graduação. Mas, assim, o que ficou combinado era o cara, o doutor, era autoridade técnica e eu era o gerente do projeto. Então, assim, a gente estava, do ponto de vista de posicionamento, eles eram decisores no projeto. Eu gerenciava esse projeto nos aspectos de custo, escopo e prazo. Então, assim, ninguém brigava pelo lugar de ninguém, mas, assim, no começo,
era um desafio, sim, ter equipes super capacitadas, gera um frio na barriga ali, até que isso deixa de existir, você entende que tá todo mundo jogando no mesmo time. Um era o cara que batia o pênalti, o outro era o cara que era o técnico, que estava lá orientando qual que era a estratégia. Então, assim, uma dica que eu dou aqui para vocês é: lembrem-se, vocês vão se tornar engenheiros, sejam da computação ou mecatrônicos, mas os cargos que vocês vão ocupar nem sempre vão ter a palavra engenheiro no nome, e quando não tiver, você vai ter que tentar entender o propósito daquele cargo, a estratégia que a empresa que você trabalha tem para aquele cargo, e você vai ter que jogar aquele jogo. Então, assim, a gente tem que uma capacidade muito importante dos engenheiros é fazer leituras que o tornem útil para as empresas, né? Do contrário, você fica engessado. Então, assim, é interessante você fazer leituras dos nomes dos cargos que você está se candidatando ou pleiteando e quais os desafios que esses cargos estão trazendo. Isso é interessante de se atentar. E, por último, chegando aqui no status atual, eu voltei para a empresa onde eu fui trainee. Eu estava bem aqui. Nesse ano de 2023, que foi o meu último ano aqui, fiquei de 21 a 23, final de 23 até dezembro. Eu ganhei um reconhecimento de melhor gerente de projetos, fui bem, como que eu te digo? Fui bem posicionado nesse cargo aqui, estava feliz, mas recebi um convite para voltar para essa empresa. Aí aqui envolveu uma migração de área, onde eu me tornei gerente de projetos de tecnologia. E hoje eu sou gerente de projetos focado em implantação de sistemas. A empresa ficou com um déficit de transformação digital ao longo dos últimos anos, desenvolveu vários sistemas legados e ela tem uma missão de desativar esses sistemas legados, trazendo sistemas de mercado, ERPs robustos, sistemas de mercado, e eu ganhei essa missão de gerenciar essa transformação digital na empresa onde eu tinha sido trainee. O desafio foi legal, porque eu continuo morando em Belo Horizonte, a empresa fica no sul de Goiás, mas eu entrei numa modalidade remota, eu vou lá a cada 2, 3 meses, passo uma semana só, continuo morando em BH. Então, essa trajetória aqui na tela são 10 anos. 10 anos de trânsito entre empresas, setores e cargos. Hoje eu sou gerente de projeto de tecnologia. Apesar de estar focado em implantação de sistemas, eu também implanto projetos que têm um pouco de engenharia. Por ter um background sólido ali de engenharia, acabo implantando, por exemplo, canavial, na época de seca, tem queimadas. E aí, um sistema de reconhecimento de foco de incêndio, com câmeras alocadas. E aí precisa de uma engenharia ali para torres, para posicionamento dessas câmeras, para eletrificação disso, porque fica num canavial extenso e, vamos dizer assim, afastado da cidade. São 40 mil hectares ali, então é uma área agrícola sem muita infraestrutura. Então, acaba que qualquer projeto lá envolve um pouco de engenharia, não é só levar o sistema, eu tenho que levar toda uma infraestrutura que, que sustente esse sistema, né? Então é isso. Sobre a carreira é isso. Não sei se eu abro aqui agora para dúvidas ou se eu vou para a análise SWOT, que vai demorar ali 10 minutinhos. O que vocês estão preferindo? Ué, eles falaram que você que manda. É? Vamos voltar e perguntar o que eles quiserem. Então, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar com a análise SWOT e aí eu imagino que existam dúvidas sobre esse slide aqui, aí a gente volta no final. Pode ser? Só ver como é que está meu tempo. Beleza. Aqui, gente, então, 10 anos de carreira, continuo em Belo Horizonte, passei pela engenharia e agora migrei para TI, né? Vamos dizer assim. Isso aconteceu com vários outros amigos, tá, gente? Então, não é não é demérito nenhum o engenheiro trafegar
por outras áreas que ele se sinta confortável para trafegar. No meu caso, eu tive muitas matérias de computação e como eu não sou um cara técnico de implantação, eu não sou um cara que não sou um dev que vou lá e desenvolvo um sistema. Então, para mim, eu não preciso ter um nível de conhecimento tão aprofundado em desenvolvimento de sistemas, que eu estou numa posição de gerenciamento. Então tá super ok, não tem demérito. Eu continuo sendo engenheiro, me formei em engenharia, estou hoje em um outro setor da indústria, vamos dizer assim, do mercado, tá bom? Então se permitam a isso também. Isso que eu ia dizer é uma dica aí que quanto mais flexíveis vocês forem, mais vocês abrangentes vocês podem ser. Eu vou falar disso agora. Análise SWOT é uma ferramenta super simples. Talvez eu estou até simplificando ela mais do que ela seria, mas o objetivo aqui é que ela seja simples mesmo. E aí eu vou justificar por que usar essa abordagem. Devido à facilidade de visualizar essas habilidades em um panorama comparativo, simplicidade e rapidez na elaboração dessa matriz que eu vou mostrar. Ela é flexível, ela é fácil de vocês incrementá-la à medida que as coisas vão acontecendo, você pode deixar espaços ali para ir preenchendo mais coisas. E a dica que eu dou é para vocês, quando fazerem, caso decidam utilizar essa ferramenta, façam um controle de versionamento com datas. Porque eu me peguei, antes de dar essa palestra, eu peguei algumas que eu tinha feito lá há 10 anos atrás. Chega a ser assustador, porque coisas que eram fraquezas 10 anos atrás são muito diferentes das que são hoje. Se eu fazer uma hoje, o panorama mudou totalmente do que eram forças, oportunidades, ameaças, fraquezas. Isso mudou muito. Então, é legal toda vez que você fizer um preenchimento desse, coloca a data para quando você for comparar com outras, você fala assim, cara, estou evoluindo. Isso é importantíssimo. A gente evoluir é muito importante. Então, aqui, a matriz SWOT, ela é basicamente... Eu coloquei em 4 quadrantes aqui, tá? Strengths, que são as forças, que a gente vai buscar maximizá-las. Opportunities, que são as oportunidades. Também vamos maximizar as oportunidades. Weaknesses, que são as fraquezas. Vamos minimizar as fraquezas. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E as threats, que são as ameaças. Então, assim, em português tem gente que usa a sigla com as iniciais aqui, que fica FOFA, fofa, mas eu preferi colocar a sigla em inglês aqui, SWOT, que é mais tradicional, tá? Vocês acham que preencher isso aqui é fácil? Eu acho que é. O que vocês acham? Vocês se conhecem bem a ponto de pegar um papel ali, depois chegar em casa amanhã de manhã e preencher suas forças, suas fraquezas, as oportunidades que você vê e as ameaças? Quem quer falar? Você acha que é fácil ou difícil? Eu mesmo, né? Eu vou falar por mim, né? Que eu tenho 43 anos já. Eu estou velho já e até hoje eu tenho umas fraquezas assim, que outro dia mesmo eu estava lá no meu pós-doc lá em Campinas, Uhum. eu brigando, né? Com um aluno, um aluno lá que é do laboratório. Sim. Aí um outro professor falou assim, Cláudio, ele é aluno de iniciação, ele ainda está na graduação, ele não vale nada. Então, eu estou brincando. Mas ele falou, ele meio que falou assim, foi engraçado que ele falou assim, eu esperava mais de você, né? Uhum. Eu, assim, deixa ele brigar com você, não precisa você responder, Legal. você, sabe? E eu vejo, assim, caramba, realmente, assim, eu tenho que, assim, eu tenho que começar a mostrar um pouco mais de maturidade, né? Então, se eu fosse falar uma fraqueza minha, fácil, 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 eu acho que, assim, eu tendo a ser um pouco infantil às vezes, assim, muitas vezes, sabe, assim, infantil, assim, de às vezes eu olhar e falar assim, cara, eu não tenho, eu tenho que me importar um pouco mais condizente com o meu nível, né, de maturidade. Entendi. Tem mais que falar? Fala aí, pessoal. Aí eu acho que essa parte de se reconhecer é um certo desafio em si. Em teoria era para ser algo fácil, você, em teoria, deveria se conhecer, mas eu acho que
para pôr isso na prática, vai ser um pouco difícil de você perceber o que você precisa melhorar e reconhecer o que você tem de forte. Bacana. Qual que é o seu nome? Giovanni, Giovanni, faz todo sentido, viu? O que você disse é real, essa percepção sua é real. Agora, a coisa bacana é o seguinte: é rápido de fazer, como eu comentei no slide anterior. Você gasta ali 15, 20 minutos, talvez, para preencher a primeira vez. E aí, depois de um mês, você preenche de novo. Quanto mais vezes você fazer, mais você vai começar a se auto-observar. E essa característica de se conhecer para entrevistas de emprego é essencial, porque os psicólogos fazem perguntas bem profundas e, às vezes, que nos colocam em situação que a gente nunca se colocou. Se vocês se exercitam esse autoconhecimento com ferramentas como essa ou outras, não precisa ser só essa, você se prepara para quando um psicólogo te fazer uma pergunta bem pessoal, bem interna, você consiga trazer o melhor de si. Então, assim, as primeiras vezes são mais complexas, mas à medida que você pratica isso, se torna simples e fácil. Então, a dica que eu dou é: comecem. Comecem, não gostei desse, se joga fora ou guarda para olhar daqui uns 10 anos e dá uma risada, talvez. Então, assim, evolução contínua, melhoria contínua, isso que é o importante, tá? Não, não se subestimem, é factível preencher. Alguém mais quer falar? Primeiramente, boa tarde. Mais uma dúvida conceitual. O threats, no caso, as ameaças, engloba que sentido da palavra, assim, para a análise? Olha, essa ferramenta, qual que é o seu nome? Guilherme, Guilherme, é uma ferramenta genérica, ela serve para várias utilizações, vamos dizer assim. Essa apresentação minha eu estou focando em carreira, então, utilização da matriz SWOT para carreira. Então, essas ameaças aqui são ameaças, possíveis ameaças para sua carreira. Vamos supor que você está fazendo um curso de engenharia da computação. E aí lá tem disciplinas de programação de linguagens que não são utilizadas mais no mercado, o mercado está utilizando outras linguagens. São ameaças, já vai se formar obsoleto. Então você tem que procurar minimizar essa ameaça e se preparar para o mercado aprendendo essas outras linguagens que são praticadas lá. Outra ameaça, uma coisa muito imprevisível, um desastre natural, uma pandemia pode ser uma ameaça para o mercado de trabalho. Às vezes, opa, surgiu uma pandemia. Vamos supor que está começando a ter um indício de uma pandemia. Pode colocar aqui. Poxa, será como que o mercado de trabalho vai se comportar? Será que eu vou ser absorvido pelo mercado de trabalho durante uma pandemia? Ou será que eu vou ter que aprender outras coisas para, nesse cenário, eu ser mais valorizado? Então, é mais ou menos nessa linha. Nesse caso aqui, essas ameaças são de carreira. Ou, será que os meus concorrentes de vaga estão ficando muito melhor que eu? Será que eles estão se posicionando melhor? Será que faz diferença eu ir na entrevista de emprego com a camisa social? Ou com a camiseta da Hering? Ou eu vou de gravata e de blazer? Então, assim, coisas para carreira e para entrada no mercado. O foco aqui é esse. entendi. Muito obrigado. Por nada. boa tarde, Michael, tudo bem? Boa tarde. Aqui, sobre o que você comentou, da gente sempre estar preenchendo ela constantemente, né? Uma impressão que eu tenho, pelo menos, que às vezes, em questões de épocas, a gente às vezes muda a percepção nossa sobre nós mesmos, né? Por exemplo, alguma coisa que a gente acha que é uma parte muito forte da gente, a gente pode descobrir, às vezes, que não é tão. Assim, algumas situações você descobre algumas fraquezas naquilo que você achava que era forte, ou então, ao contrário, você descobre algumas forças em coisas que você achava que eram ameaças. Então, eu acho muito interessante essa questão que você está falando, de Perfeito. sempre preencher, de tempos em tempos, essa matriz. Isso. Qual que é o seu nome? É Igor. Igor. Faz todo sentido. Eu já preenchi várias e elas foram todas diferentes. À medida que o tempo passa, elas se tornam diferentes. E eu te digo mais, viu, Igor? Se você preencher uma esse ano, agora é junho de 25. Se em junho de 26 você preencher e ela estiver idêntica, tem alguma coisa errada aí, viu?
você não está evoluindo muito, você está um cara meio estagnado. Então, assim, se atente a isso. Quando você tiver um delta de tempo bem grande entre uma e outra, tipo, bem grande não, de um ano, tente perceber diferenças em cada quadrante, que isso é legal, sinal que você está mudando e o meio também tá sempre mudando. Então, o mundo é dinâmico, né? E nós também somos dinâmicos. Então, bem legal sua observação, viu, Igor? Obrigado, Michael. Isso aí. Então, eu estou vendo só o Igor agora. Tem mais alguém que quer comentar? Tem sim, só vou focar ele, mas tem sim. Tá. Boa tarde, Michael. Boa tarde. Tô te vendo. Beleza. Aí. Perfeito. A minha dúvida vai um pouco de encontro não, é encontro do livro, em relação a quanto tempo a gente tem que esperar para poder estar fazendo essa avaliação. Se é algo esporádico ou se surge muito de acordo com as oportunidades que a gente vai tendo. Por exemplo, eu tenho uma oportunidade de ingressar em outro lugar, eu refaço essa avaliação. Ou se isso vai muito de contexto. Eu queria saber. Eu acho legal refazer quando surge uma oportunidade, porque, igual eu mostrei lá no slide anterior, as transições que eu tive de carreira foram convites para outros. Eu não estava esperando, eu não estava me candidatando a vagas. Então, acaba que é bom você fazer antes de um processo para você fazer um refresh ali na sua memória do que é o seu forte, o que é o seu fraco, o que pode ser um reposicionamento ali devido a uma oportunidade ou uma ameaça. Mas não tem um tempo, não existe uma receita de tempo pronta, não. Você como aluno da graduação, eu diria para fazer uma por semestre, estaria ok, uma por semestre, mas aí se caso você está no meio do semestre, aí surgiu uma oportunidade de estágio, e você ia fazer só em dezembro, está em outubro, você teve uma oportunidade. Pô, antes de ir lá para a entrevista, dá uma repreenchida, pensa sobre você, pensa sobre qual que é o seu objetivo no cargo, lembrar que, tipo, você é da computação ou mecatrônica? Perdão. Você é da computação ou Sou da mecatrônica. mecatrônica? Aí pensa assim, poxa, eu vou me tornar engenheiro mecatrônico, mas o cargo que eu estou concorrendo, o que é esperado dele? Então, pensa no cargo e preenche de novo para aquele caso específico. Então, assim, eu acho que é variável, não tem um ponto de corte fixo, não. Obrigado. De nada. Acabou. Beleza. Vou seguir aqui, vou dar algumas dicas de como preencher, tá, gente? Está acabando. Então, no campo aqui de forças, eu coloquei para vocês identificarem habilidades, competências, experiências e qualidades que possam te destacar no mercado de trabalho. Algumas perguntas que podem favorecer o preenchimento quais são meus pontos fortes? Bem óbvia a pergunta. O que eu faço bem? Também é muito direto e óbvio. O que os outros valorizam em mim? Isso é comum, antigamente, pelo menos quando eu fazia processo seletivo, participar de processo seletivo, os RH tinham mania de pedir para você dizer os seus pontos fracos, elencar três pontos fracos. Então, tinha gente que falava que era perfeccionista, e tipo assim, que pode ser uma qualidade, né? Ser perfeccionista. Então, assim, pensa em ponto fraco de verdade, né? Não um ponto fraco maquiado, que é um ponto forte, na verdade. Então, fazer essa matriz aqui e perguntar a amigos, pessoas que convivem com você, familiares até, o que você acha que eu sou? O que você vê em mim como diferencial positivo? Se a pessoa tiver liberdade, ela vai te falar. Eu já fiz isso, tá? E funcionou. E pontos fracos também. Pontos fracos a família é melhor de dizer, né? Que às vezes a gente, com família, tem convivência mais intensa, com irmãos e tal. Então, assim, pergunta pro seu irmão, pra sua irmã, seu ponto fraco, ela vai falar na cara, assim, bem rápido. Oportunidades, analise o mercado de trabalho, esteja atento a isso, use o LinkedIn, leia posts de lá, pessoas que estão no mercado, o que elas estão falando, o que está sendo praticado. Na mecatrônica,
como é a mecatrônica no Brasil, o contexto da mecatrônica no Brasil. Eu nunca tive o cargo de engenheiro mecatrônico, tive o cargo de engenheiro de automação, liderei áreas de instrumentação. Será que existe o cargo engenheiro mecatrônico em alguma empresa? Deve existir, mas vale a pena eu ficar buscando quantos por cento dos cargos isso representa? Aí na engenharia da computação é a mesma coisa. O cargo de engenheiro da computação, ele é um cargo que representa quantos por cento das vagas da área de domínio do engenheiro da computação? Pode ser que o cargo seja engenheiro de alguma outra coisa, mas seja competência do engenheiro da computação. Então não se apegue, tipo assim, não, eu não vou porque o cargo não está escrito lá engenheiro da computação, está escrito engenheiro de software. Aí eu não vou. Ou não, está escrito engenheiro de arquitetura de computadores. Não vou porque não é. Então, assim, sejam maleáveis, entendam o mercado, façam uma leitura mais de longe, para não cair numa pegadinha de ficar se apegando a um nome que talvez represente uma fatia muito pequena. Essa está afunilando, você nunca vai chegar lá. Então, aqui, sobre oportunidades, analisar as tendências e tecnologias emergentes e perguntar quais são as oportunidades disponíveis no mercado, o que eu posso aprender para me destacar. Nas fraquezas, reconhecer os pontos fracos e limitações é o primeiro passo para poder conseguir minimizá-los. Que podem prejudicar o desempenho, né? Esses pontos fracos. Perguntar quais são minhas dificuldades, o que eu preciso melhorar, o que me impede de alcançar meus objetivos, não só focado nas disciplinas. Porque nas disciplinas é fácil, né? Porque a gente tem um indicador que mede o nosso desempenho na disciplina, que é a nossa nota final. Só que a métrica de avaliação nem sempre está associada ao seu tipo de inteligência. Às vezes está com a nota baixa, mas você é um cara bom. Ou às vezes está com a nota alta, mas você tem muitas fraquezas. Às vezes soft skills que estão em déficit, você não é um cara que se relaciona tão bem, você precisa desenvolver o interpessoal. Então, assim, não sejam cartesianos, de tipo assim, se apegar a uma fraqueza ou a um ponto forte e virar refém disso mesmo. Não, sejam analíticos do ponto assim, poxa, beleza, eu estou mal nessa disciplina aqui, é um sinal que eu devo melhorar, estudar mais, mas será que eu estou estudando da maneira correta? Será que eu estou indo mal porque eu estou estudando certo ou estou estudando errado? Estou estudando muito, mas muito é o segredo? Eu estou estudando do jeito que o meu cérebro assimila da melhor forma, então você tem que aprender a aprender também. Então, assim, não se apegar e ficar na deprê porque tirou uma nota baixa, mas superar isso aí, entender qual mudança de estratégia você vai ter que fazer para você melhorar, e você vai ter que passar naquela disciplina, né? Porque senão você não forma. Então, os indicadores da graduação são notas em disciplinas. Mas não se apeguem só a isso. Existem fraquezas comportamentais, emocionais. O próprio professor Cláudio explicou ali, deu um exemplo prático, que eu também passo por situações que todo dia eu tenho alguma coisa para melhorar. É normal, todos nós vamos ter o resto da vida, né? Então, sejam reflexivos. As ameaças aqui para vocês reconhecerem desafios e obstáculos que possam afetar a carreira, como concorrência. Aí aqui vai um pouco da resposta para acho que foi o Igor. Não, quem que falou das ameaças? Perguntou? Vocês. Guilherme. Guilherme. Guilherme, perfeito. Aí aqui, ó, obstáculos que possam afetar a carreira com concorrência, mudança de mercado, instabilidade econômica. Perguntar quais riscos podem prejudicar minha carreira, que pode impedir meu crescimento. Legal você pensar, tipo, eu vou formar em que ano? Formar no ano tal. Começar a pensar sobre isso, né? Mais ou menos no ano tal, você se projetar, isso é importante. Os benefícios dessa análise: autoconhecimento, tomada de decisão, planejamento estratégico, vantagem competitiva, crescimento profissional. Então, são vários. E aqui, falando um pouquinho de cada um, o autoconhecimento vai permitir essa compreensão mais profunda das suas habilidades, pontos fracos e áreas de desenvolvimento. Tomada de decisão vai facilitar a escolha de caminhos profissionais mais alinhados com suas características. Isso é importante, é um match de perfil e oportunidade. Porque tem gente que é um cara são pessoas mais de pesquisa, mais focados, mais de laboratório, possam ser acadêmicos ou até mesmo no mercado de trabalho, pesquisadores. Mas
pessoas mais internas, vamos dizer assim, do back-end. Tem gente que é mais de interface, que vão ser ali do front-end, vamos dizer assim, e vão ser pessoas que vão estar com mais interface, e você tem que conhecer o seu perfil. Não quer dizer que se você é mais de laboratório ou mais de interface, que você não vai conseguir desenvolver outra habilidade, tá? Eu sou um cara que, historicamente, eu era bem tímido, mas eu queria ser um cara mais de interface, tanto que eu estou no cargo de gerência. Eu desenvolvi essas habilidades, pesquisei, estudei, li muitos livros. Então, assim, tudo é desenvolvível, tá, gente? A gente não é engessado. Planejamento estratégico ele vai auxiliar na criação de um plano de desenvolvimento profissional mais eficaz e assertivo. Então, aquilo que um colega perguntou ali, acho que foi o Giovanni, não quero trocar os nomes, hein? Sobre de quanto em quanto tempo fazer. Poxa, se você faz um por semestre, te ajuda no. Foi o João aqui do lado. João? Isso. Ah, eu entendi Giovanni. Tem Giovanni aí também ou não? Não, eu sou o Giovanni. Oh, Que meu foi Deus. o João que fez essa pergunta. Troquei todos os nomes. Não vou me arriscar mais, vou perguntar, hein? Mas o João que perguntou sobre o tempo, isso que vai te ajudar, João. Ter um plano, saber onde estou, para onde vou, né? E aqui a vantagem competitiva, identificar essas oportunidades de crescimento, minimizar os impactos e ameaças. Aqui no cantinho eu coloquei uma recomendação de leitura, uma reportagem da Exame, bem simples e rasa, não vai tomar 10 minutos, mas que fala sobre isso que eu estou falando. Pode ser até meio repetitivo, mas se um dia vocês quiserem ler um texto diferente do meu aqui, das fontes que eu peguei, esse aqui é outro, tá? Pessoal, eu acho que acabou, hein? O que eu tinha para expor acabou. Eu não sei como é que está o tempo de vocês, mas eu fico à disposição para dúvidas por e-mail, por telefone. Esse número aqui é meu WhatsApp também. Vocês podem mandar uma mensagem, podem ligar. Esse QR Code leva para o meu LinkedIn. Às vezes eu faço algumas postagens, alguns insights que eu tenho de carreira e, enfim, acabo postando não tanto, tá? Eu posto pouco, mas tô lá. Podem me seguir lá também, me acompanhar. É isso. Caso queiram voltar em algum slide para tirar dúvida, eu estou à disposição. Michael, Sim. eu tenho mais um questionamento quanto a... Quando estava na parte de carreira, eu preferi guardar agora para o final para não interromper muito a dinâmica da apresentação. Tranquilo, vamos lá. Eu reparei Aqui. também, né? Oi? Nessa tela aqui, né? Isso. Eu reparei bastante na Semana da Engenharia e até algo que alinha com alguns planos meus, essa transição de pegar experiência, às vezes no chão de fábrica, em alguma área mais especializada da engenharia e eventualmente escalar para uma área de gestão é algo, assim, meio que, entre muitas aspas, natural, é algo acessível no geral. É acessível, sim, mas é algo construído. Então, assim, se você pensa numa transição da carreira técnica para a área gerencial, você vai precisar construir isso, né, com alguma formação, mesmo que a nível de especialização, além da graduação, em algum MBA ou especialização na área de gestão, seja gestão industrial, seja gestão de projetos, seja alguma gestão. Gestão vai te abrir esse leque de carreira. Tem gente que chega lá sem fazer uma especialização, sim, mas em grandes empresas como essas multinacionais, essas duas do meio aqui, é exigido uma formação, mesmo que a nível de especialização, na área de gestão. Então, a transição acontece sim, ela é viável, possível, mas você tem que sempre lembrar onde você quer chegar, né? Fazer seu plano aí de 2 anos, de 4 anos e de 6 anos de carreira. Eu aqui dá para fazer a conta, ó. O estágio foi 2015, aqui foi final de 2016, aqui foi agosto de 2018 até o final de 21. Então eu gastei de
2016 até 2021 para me tornar gerente. Mas aí eu tinha feito a especialização já e isso foi preponderante. E aí você lê também bastante sobre características de um líder, competências esperadas de um líder. Aí tem 1 milhão de livros aí que você vai poder ler. E se quiser me pedir dica de leitura para você saber, nossa, será que isso é legal? Será que não é? Eu posso te indicar também, tá? Obrigado. E uma coisa que você falou legal, esse estágio, essa base no chão de fábrica, muito importante, tá, gente? Eu percebo que eu tenho uma liderança diferenciada hoje com as minhas equipes devido a conhecer a base, né, o chão de fábrica. Então, não subestime a importância de um começo mais, vamos dizer assim, um começo mais simples, um começo que às vezes te faça se sentir subestimado. O curso de engenharia te prepara para ir para a NASA. E aí você chega numa empresa, igual eu cheguei aqui, e aí você encontra cenário tecnológico, às vezes, ultrapassado. E às vezes você fala assim, poxa, mas eu estudei tanto teorias de controle, arquitetura de computadores, e mecânica, e elétrica, eletrônica. Pô, eu sou o cara, máquinas elétricas, eu sei tudo isso, mas vou trabalhar aqui. Não subestime, tem enormes desafios, mesmo em lugares inóspitos, em empresas pequenas ou empresas com um cenário ultrapassado, mas essa humildade aqui que eu tive na época que eu formei na UNB, uma baita universidade, amigos meus que passaram por processos semelhantes se recusaram a ir para o interior de Goiás trabalhar numa usina. Eu rodava 60 quilômetros da cidade até a usina todo dia de ônibus e voltava, 1h15 mais ou menos. Porque o asfalto era esburacado e depois ainda pegava uns 15, 20 km de estrada de terra. Muitos amigos ficaram para o mestrado na UNB e falavam comigo assim, cara, você é louco. Você podia estar fazendo um mestrado aqui no ar-condicionado e tal, você está aí, né, nessa pirambeira. Então, assim, alguns amigos também não passaram nos grandes programas de trainee, que seria tipo Volkswagen, Embraer, e, enfim, NASA, e coisas grandes, mas por orgulho não aceitaram ir para empresas mais de indústria pesada. E fui bem criticado na época. Inclusive, meus familiares falaram assim, cara, você estudou tanto para ficar batendo de ônibus aí para uma usina dessa e tal. Mas eu sabia o que eu queria e eu precisava pagar esse pedágio para poder abrir mais um leque na carreira. Então, assim, não sejam orgulhosos, sejam simples, sejam humildes, tratem todos da melhor forma possível, desde o faxineiro até o gerente industrial. E, enfim, isso é importante. Até sair um pouco do tema, tá, gente? Mas eu lembrei disso. Essa segunda empresa aqui era uma empresa patamar muito high level, tanto que eu fiquei surpreso, eu comentei com vocês. Essa aqui era mais rústica, e hoje eu estou nela de novo. E estou bem, estou muito bem, estou no meu melhor momento da carreira, em todos os aspectos. Mas vamos lá, acho que é o Rafael agora. Michael, você falou que essa Albioma que você fez estágio de verão, tanto agora quando a gente reuniu, você disse que o estágio de verão é uma coisa que, se você pudesse voltar, você teria feito vários, né, no período dessa graduação. Aí eu queria saber se, no caso, foi na Faculdade de Brasília que eles ofereceram isso, ou você mesmo que buscou, assim, nas empresas e tudo mais? Eu mesmo que busquei, viu, Rafael? Lá na UNB, durante o verão, eles ofertavam algumas disciplinas de verão e alguns cursos com professores convidados, pesquisadores de algumas áreas, de robótica e tal. Eu foquei muito nisso. Fiz um curso, antes desse estágio aí, eu fiz um curso no verão anterior de robótica submarina, durante o verão. Mas foi muito acadêmico, muito, muito teórico. E eu trocaria esse curso de robótica submarina por um estágio em uma outra empresa. Mas a UNB não me deu não abriu essa vitrine para mim.
foi eu ter conhecido esse engenheiro, que foi inclusive no Cefet, que eu conheci, lá no laboratório do Walter, quando eu fazia iniciação científica lá. E aí, esse engenheiro estava em Goiás, eu estava precisando de estágio, ele era engenheiro lá, eu falei, cara, tem como eu fazer um estágio durante as férias? Tem. Aí ele foi meu supervisor, inclusive. Mas assim, gente, depois que eu fiz esse, eu comecei a ficar atento às outras oportunidades que eu perdi nos verões anteriores. Eu podia ter procurado, como voluntário que seja. Mas aí se organizem, tá, gente? Porque para morar em outra cidade, outro estado, vocês vão ter custo. Mesmo que seja como sem receber nada, você vai precisar se organizar, você vai gastar ali um dinheirinho. Mas garanto para todos vocês, esse dinheirinho volta, viu? E volta com juros e correção monetária. É um investimento. Você passa um tempo fora. Na época que eu estava daqui para cá, Rafael, quando eu fui fazer esses programas de trainee, que eu falei que teve um limbo, que eu recebi vários nãos, nos grandes programas, esse aqui era um programa inicial. Eu fui da primeira turma de trainees dessa usina. Mas os grandes eu não passei. E eu fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, vim para Belo Horizonte, na época eu estava morando em Divinópolis. Fiz todas essas viagens, gastei ali, cara, gastei uns, para fazer processo seletivo, tá? Gastei uns 6, 7 mil reais, que eu tinha juntado lá de outras épocas, da época que eu trabalhava como técnico, para participar de processo seletivo. Mas o que eu falei é investimento, né? Voltou. Já recuperei, tá, gente? Esse dinheiro. Não estou devendo ninguém. É isso, obrigado. Respondeu, Pedro. Tem mais alguém? Giovanni. Eu queria ver com você algumas dicas de o que eu posso fazer no meu LinkedIn, por exemplo, para tornar ele mais atrativo e conquistar mais vagas através dele. Você falou bastante dele e eu acho que ele realmente é muito importante. Então, Sim. gostaria de ter algumas dicas. O LinkedIn, vou te dizer assim, para você não esquecer algum curso que você fez ou alguma habilidade que você tem, que você lembrou, eu acho que você tem que estar sempre lapidando ele. Não é um negócio que você senta assim, faz em 2 horas, 3 horas e deixa ele pronto, não. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente comentou, né, da gente estar sempre se capacitando e melhorando continuamente. Então, sempre você vai fazer um curso a mais, ou vai aprender, vai desenvolver uma habilidade a mais, aí você vai lá e alimenta. Eu diria que o bom preenchimento do LinkedIn é aquele bem gradual. Você vai fazendo aos poucos e conquistando um perfil bem mais, vamos dizer assim, completo, sabe? Eu fui fazendo assim. Depois eu decidi traduzir o meu para inglês, tá, Giovanni? Traduzir para inglês porque eu estava alçando voos já em multinacionais, então se você entrar no meu lá, deve ter alguma coisa em português e inglês, mas tá tudo, pelo menos em inglês, tá. Se você pensa em carreira em multinacionais, é importante, tá? Eu também Ótimo, eu ótimo. anexei lá também, Ótimo. Giovanni, alguns certificados e cartas de recomendações, por exemplo, fiz pesquisa com um professor, ou fiz meu TCC com um professor tal, o cara gostou demais de mim, me convidou lá para fazer um mestrado com ele. Eu falei, cara, não vou fazer, mas me dá uma carta de recomendação, então, falando por que você está me convidando para esse mestrado. Aí o cara escreveu, tá lá. Se você entrar no meu LinkedIn, você vai ver lá, recommendation letter, tá lá, anexada. Então, vai juntando tudo que for a seu favor. O que não for a seu favor, que forem suas fraquezas, você trabalha individualmente e se desenvolve para um dia não te prejudicar. É isso aí. É isso, obrigado. Por nada. Puxando um pouco do que o Giovanni falou, porque não sei, não vai ser muito na sua período de formação, não tinha muito disso, mas hoje em dia uma coisa que eu vejo é que tem muitos cursinhos assim da internet que são focados assim nessas partes de tecnologia e tudo mais, e eu queria saber se você acha que é bom, porque às vezes oferece algum certificado, você pode colocar no LinkedIn, mas eu não sei.
se seria tipo uma poluição demais do perfil do LinkedIn, se isso existe, assim, uma coisa bem desnecessária que você não, que acaba poluindo, assim. Eu acho que dá para você ir sentindo você medir nessa temperatura. Tipo, você fez um curso, pegou uma oportunidade lá na internet, viu um curso de uma linguagem que você acha legal, ou de alguma, ah, eletrônica, ou qualquer tema que seja. Colocou lá. E aí, só que chegou daqui 1, 2 anos, eu lembro que você comentou que está mais no começo do curso, né? E aí, daqui 1, 2 anos, você fez um outro treinamento ou desenvolveu uma outra capacidade que superou muito aquilo. Aquilo ficou pequeno, Rafael. Tipo assim, você olha para aquilo lá e fala assim, não, não precisa estar aqui mais isso. Esse curso aqui, poxa, tá lá assim, curso de programação orientado a objeto, tal. Talvez nesse momento, para quem está no primeiro, segundo semestre, possa parecer, não, que legal, coloquei meu certificado ali, coloque. Não sinta vergonha disso, não é pouco, é bastante para o momento. Mas daqui 3 anos, você pode olhar e falar assim, cara, vou dar uma garimpada aqui no meu LinkedIn. Esse curso agora, esse certificado aqui do treinamento que eu fiz de programação orientada a objeto ficou pequeno para o meu tamanho agora. Vou apagar. Vai lá, apaga e coloca um outro. Agora eu sou, sei lá, arquiteto de sistemas. Pô, você não precisa falar que você fez a orientação a objetos, né? Um arquiteto de sistemas. Então, assim, vai vivendo cada momento com o seu próprio momento. Não se subestime. O que tem de bom agora já coloca. Não tem problema, não é poluição, não. Entendi, obrigado. Nada. O meu já fiz isso, tá? Já deletei muita coisa. Ainda tem que deletar mais, eu acho. Mais alguma aí, Diego? Não, passa pro Cláudio. O Mike, tá joia? Cara, muito interessante essa dica que você deu, que agora é que eu parei para pensar, né? Geralmente no Lattes, né, que é o currículo acadêmico, né, que a gente faz, né, o currículo para academia, a gente nunca apaga o passado, a gente sempre vai só adicionando, 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 né, não importa, né, assim, tamanho do documento no Lattes, né. E eu entendi, então, que o LinkedIn, ele tem que ter a informação que o cara precisa. Se tiver informação demais, ele vai falar, o que esse cara faz? Ele faz tudo. Então, acho que é bem interessante isso. Isso me deu eu não tinha essa... Eu não, não me imaginaria isso, né? Para mim, Perfeito. né, assim, essa analogia, ela faz muito sentido, porque a indústria ela quer ser rápida, né? Na seleção, na busca, né? E aí você coloca Isso. lá técnico em alguma coisa, e aí a palavra-chave vai acabar casando com outra busca. O cara fala assim, não estou procurando técnico, estou procurando engenheiro, mestre, especialista, né? Achei bem Exatamente, Cláudio. interessante. Falou tudo. No Lattes, eu tenho um Lattes que está desatualizado, mas na época eu lembro que quanto menor a barrinha fosse, melhor, mais publicação, mais participação em congresso. LinkedIn, inclusive o meu, eu estou precisando fazer um pente fino lá, porque assim, lá no ano de 2000 vamos dizer, ano 2000, eu fiz um curso lá de pacote Office. Uhum. Não faz sentido esse Faz curso estar lá sentido. mais agora para mim. Ou fiz um curso de, sei lá, qualquer outro tema, mas que naquela época poderia fazer sentido, mas hoje não faz. É isso Não é aí, legal. um é mais dinâmico que o outro. E Inclusive, tem profissionais que até prestam consultoria nisso, né? exatamente. Formar seu Isso. E as Então, ferramentas de busca, né, Cláudio? Igual esse que você comentou é importantíssimo. O próprio LinkedIn, ele tem ferramentas de buscas para RH buscar. Se você se perde lá nas suas, no seu monstruário, né, no seu, vamos dizer assim, cardápio ali, que é o que você está oferecendo, pode ser que você não seja captado ali por um algoritmo de busca e tudo mais. bom, Michael, a gente fica muito agradecido, né? Infelizmente, a gente tem que fechar, né? Até mesmo porque daqui a pouco eles fecham a gente aqui dentro, você fecha. E, cara, você desculpa a gente, né? Eu peço desculpa em nome da organização, né? Porque realmente a gente não previa que o pessoal ia ficar tão interessado, que as palestras iam exigir mais tempo, né? E a gente pede desculpa por ter
assim, tem que mudar o horário, tem que mudar tudo, né, e não ter respeitado o horário que estava reservado para você. Mas desde já a gente fica muito agradecido, foi muito inspirador, né, a sua palestra. E vou mostrar para o pessoal, para ele, como é que a gente agradece, pessoal. 1, 2, 3 e... Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado vocês, tá? Prazer falar com vocês e, igual eu comentei, fico aberto aí a consultas, a novas oportunidades. E, Cláudio, quando eu estiver em Divinópolis, eu dou uma passada aí para tomar um café com vocês. Com E certeza, eu passo. rever o Cefet. Deixa eu fazer um print da tela aqui. Então, tchau aí. Pode fazer. Podem ficar aí só para eu registrar aqui que eu estive com vocês. Só um minutinho. Estava ali operando o computador, ali, precisava ver. Tranquilo, só um instante. Se alguém tiver escondido e quiser levantar, pessoal. Talvez alguém que está no cantinho aí, né? Será? Vamos fazer assim, ó. Senão vai ficar parecendo que a gente está fazendo. Quando puder, vocês avisam. Pode. Espera aí. Deixa eu ver se ficou legal. Ficou bacana, pessoal. Obrigado. Você manda pra gente, Pode deixar. Obrigado, Maicon. Valeu. Boa noite para vocês. Até Com mais. Deus aí. Com Deus também. Bom final de semana aí para você e sua família. Igualmente, Cláudio. Até mais para vocês. Tchau. Obrigado. Tchau.